Te damos graças, ó Deus, porque as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. E nós estamos neste, ó Pai, ambiente de graça, nessa noite, louvando e bendizendo ao Teu santo e bendito nome. Ó Deus, o Senhor nos escolheu, ó Pai, para que nessa noite estivéssemos aqui, ó Deus, e nós ouvimos a Tua doce voz, a Tua graciosa voz, ó Pai, que nos embalou, que nos convidou, que tocou em nosso coração, que nos animou, que nos levantou e nos fez deslocar a este ambiente de graça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos neste momento, ó Pai, ó Deus, estar com as nossas mentes voltadas, ó Pai, a este ambiente de adoração a Ti, a este ambiente de louvor ao Teu nome. Ó Deus, o Senhor está no meio da Tua igreja, está no meio do Teu povo, nós sentimos a Tua presença neste lugar, ó Deus. Ó Pai, nós também, assim como tantos outros que neste momento param, ó Deus, para louvar, ó Deus, o Teu santo e bendito nome, quer, ó Deus, estejamos aqui ou em qualquer outro lugar, ó Pai, ligados a este ambiente também, ó Deus, alcance a vida de cada um poderosamente, ó Deus, alcance, ó Pai, a vida do Teu povo, ó Deus, talvez voltando ainda dos afazeres, do serviço, indo para a faculdade, ó Pai, guarde-os, acampe os Teus anjos ao redor, abençoe a cada um, ó Deus, e fale conosco mais uma vez para a Tua misericórdia, e pela Tua misericórdia é o que nós Te agradecemos, todas essas bênçãos, e todos dizem amém. Salmo de número 1, queridos, vamos juntos. Enquanto nós preparamos, queridos, o tempo de oração, a pergunta que esse salmo me trouxe ontem, quando meditava acerca dele, é: a quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Salmo de número 1 nos dá uma direção a qual e aonde nós devemos nos deter, e a quem nós devemos ouvir, e o que nós precisamos ter diante das nossas mentes e corações. Salmo de número 1, são 6 versículos, queridos, acompanhem por gentileza. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, quantas vezes nós paramos as nossas vidas para admirar o caminho dos ímpios? Tem até alguns salmistas, alguns salmos, melhor dizendo, que vai dizer a respeito do sucesso do ímpio, e quão muitas vezes o salmista, ele encontrava-se tentado a olhar para os caminhos dos ímpios e a desejar, até mesmo em seu coração, por breves momentos, ou a se questionar em relação àquilo que o salmista estava passando, as dificuldades que ele estava passando, e quando ele olhava então os ímpios a prosperar, ele perguntava-se para Deus, dizendo assim: olha, acaso eu estou justo e estou sofrendo, e o ímpio está então prosperando? E parece que as coisas, elas estão aos olhos dos seres humanos um pouco invertidas, mas o Espírito Santo recobrava então o juízo em tempo oportuno, e ele poderia então constatar que por mais chamativos que fossem aos olhos dos seres humanos o caminho dos ímpios, esses caminhos eles sempre acabariam em morte. E o Salmo de número 1 é um desses salmos, o salmo que vai falar sobre aonde se caminha, com quem se anda e aonde se assenta. Uma das coisas muito naturais era, naquele ambiente, as pessoas pararem à porta da cidade, pararem junto das praças, pararem ali em aglomerações, coisa que você consegue ver facilmente, por exemplo, nas cidades do interior, onde as pessoas se juntam ali para conversar e passam muito tempo ali conversando, quer seja na praça, no banco de uma praça, na porta da casa de alguém, ou reunido ali no quintal, E o salmista, pensando nestas coisas que lhe vinha então à mente, ele vai fazer um corte, ele vai então separar 2 grupos distintos
que têm dois destinos muito distintos uns dos outros. E aí o versículo de número 1 então começa a dar então alguns conselhos, muitos dos quais precisamos então recobrar-nos quando da nossa caminhada e em tempos talvez de dificuldades. A pergunta que nós precisamos fazer é: a quem nós geralmente estamos emprestando os nossos ouvidos? Aonde nós estamos parando? Que tipo de mensagem que nós estamos ouvindo e com o que nós estamos nos alimentando? O salmista começa então trazendo esse termo bem-aventurado, que vai querer dizer completamente feliz, e muito nos espanta ele trazer esta felicidade em coisas que aparentemente são tão normais, são tão corriqueiras, ou pelo menos deveria ser para todos aqueles que servem a Deus. Em primeiro lugar, andar segundo o conselho dos ímpios. O segundo lugar, se deter no caminho dos pecadores. E em terceiro lugar, se assentar na roda dos escarnecedores. É óbvio que essas três coisas, elas já deveriam estar impressas no coração de todo filho de Deus. E se é algo, queridos, que nós temos aprendido por ocasião da escola bíblica dominical na sala dos homens, é que a Bíblia, ela é um livro de fé. Ela foi escrito então para direcionar o povo de Deus e para ensinar o povo de Deus. Existem as mensagens, os evangelhos, os quais é o anúncio então de Cristo para toda a humanidade. Mas se nós, queridos, pegarmos a maior parte da Bíblia, é um livro que está falando sobre um povo que já crê, sobre um povo que já professa uma fé, sobre o povo que já experimenta caminhar com Deus, sobre um povo que muitas das vezes tem os seus reveses, os seus avanços, os seus retrocessos, os seus avanços na fé, algumas derrotas, mas sempre um povo que está experimentando a graça do Senhor conforme caminha. E me chamou a atenção essas três atitudes, as quais ele então vai colocar em imediatamente sentença oposta, o versículo de número 2, aonde deve estar o prazer do verdadeiro filho e da verdadeira filha do Senhor. E eu comecei a me fazer justamente essa pergunta, a quem eu tenho emprestado os meus ouvidos quando eu tenho precisado de conselho? E aqui a primeira reprimenda que o salmista faz é olha, se você está emprestando seus ouvidos para receber conselhos dos ímpios, você não é bem-aventurado. Se eu estou me detendo no caminho dos pecadores, eu não sou bem-aventurado. E se eu estou me assentando na roda dos escarnecedores, também eu não estou sendo bem-aventurado. Porque o versículo de número 1, o que ele está fazendo é justamente isso. Ele está dizendo, olha, bem-aventurados os que não andam. Então, se nós, queridos, quisermos experimentar a felicidade plena em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos entender que tem coisas que o Espírito Santo de Deus faz, mas existem coisas que somos nós quem precisamos fazer. Existem coisas que só Cristo tem o poder para fazer por nós, mas existem algumas coisas que nós precisamos ter a consciência e agirmos então de maneira correta. Existem coisas, queridos, que nós não poderemos fazer por nós mesmos nunca. Por exemplo, recebermos por mérito a salvação em Cristo Jesus. Isto é graça, é favor imerecido, nós não podemos acessar por nós mesmos, se não fosse o nosso Deus a se manifestar ao nosso favor. Mas vão existir algumas áreas das nossas vidas, as quais nós precisaremos colocar debaixo do escrutínio do Eterno, para verificarmos se a nossa caminhada, se a nossa conduta, se a nossa maneira de ser e de viver, ela está condizente com aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. E aí não somente o salmista ele fala sobre as coisas que não deveríamos fazer, mas ele então começa a falar sobre as coisas que nós deveríamos ou devemos fazer. Se no versículo 1 ele vai colocar 3 sentenças as quais o Filho de Deus não devem estar então envolvidos, ou seja, não recebendo o conselho dos ímpios, não andando no caminho dos pecadores e nem se assentando na roda dos escarnecedores, ainda ele começa a completar dizendo, olha, não faça estas coisas, mas antes comece então a fazer estas outras coisas. Comece então a ter prazer na lei do Senhor.
Comece a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aí os resultados espirituais virão. E quais são, queridos, os resultados espirituais? Estarmos frondosos como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água. E não somente estar plantado junto a ribeiros de água, mas como também frutificar no tempo certo. Uma árvore que está sendo servida de água, uma árvore que está sendo servida de um bom solo, uma árvore que está sendo ali está em um espaço arejado e está no espaço adequado. Queridos, normalmente, isso é da própria vida desta árvore, ela vai frutificar. E se, queridos, pararmos para pensar sobre este aspecto, ele vai dizer assim, olha, na estação própria, no tempo de Deus, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós não estamos gastando o nosso tempo com coisas inúteis, ou coisas fúteis, ou coisas que não irão nos acrescentar, mas nós estamos buscando diante da presença do Senhor aquilo que nós devemos buscar, então o salmista ele diz, olha, vocês então frutificarão, porque vocês serão árvores frondosas, árvores cujo tem amplas e muitas folhas, árvores que estão junto a ribeiros de água, árvores, e aí obviamente essa é uma linguagem para arremeter à saúde, porque se você está no deserto e de repente vê uma árvore dessa maneira, esta árvore ela te chama atenção. Assim, queridos, também precisa ser o cristão lá fora no mundo. Em um mundo de aridez, em um mundo caído, em um mundo desértico, eu e você, como filhos do Altíssimo, precisamos ser essas árvores frondosas, as quais os homens olharão para nós e verão em nós, queridos, a imagem de Cristo refletida. Assim como se enchia os olhos quando se estava no deserto em ver um oásis, ou ver uma árvore frondosa em tempo oportuno, dando seus frutos, assim, queridos, precisamos ser eu e você, e a respeito dessas coisas nós precisamos buscar então a Deus. E aí o salmista, em penúltimo lugar, ele vai dizer que o caminho dos ímpios, ele irá então no final perecer, mas ele vai fazer uma grande diferença. E aí o versículo de número 1, ele vai ter relação com o versículo de número 4. Porque aqueles que estão andando segundo o conselho dos ímpios, os que estão se detendo no caminho dos pecadores, e os que estão se assentando na roda dos escarnecedores, esses também serão como os ímpios. E qual, queridos, é aqui o destino no Salmo dos ímpios? Como a moinha que o vento espalha, ou seja, não tem raiz, não tem vida. O vento joga de um lado para o outro, ele está à mercê das intempéries, ele está à mercê dos ventos, ele está à mercê das correntes, ele está de um lado para o outro, ele não tem vida em si mesmo, ele não tem raiz, ele não subsiste. Justamente porque o coração do ímpio não está alegre, não está contente, não está deleitoso nas coisas do eterno, nas coisas de Deus. Meus irmãos, estes segredos os quais a palavra de Deus ela nos entrega e precisa ser motivo da nossa oração, é justamente este, porque o Senhor ele conhece o caminho de todos nós, mas ele tece uma promessa perene no versículo de número 6, porque além dele então conhecer, queridos, os nossos caminhos, além de nós estarmos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto em estação própria, além de nós frutificarmos no tempo certo, além, queridos, de nós termos a palavra do Senhor e meditarmos na sua lei de dia e de noite, nós seremos encontrados como bem-aventurados. Esta é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Esta é uma instrução do alto para as nossas vidas. E sabe, meus irmãos, quando nós nos encontramos desta maneira, ainda que momentaneamente possamos, sim, rasgar o nosso coração, sim, termos as nossas dificuldades, sim, termos as nossas lutas, sim, termos as coisas do dia a dia, pois nós ainda estamos nesse mundo. Enfrentaremos dificuldades financeiras, enfrentaremos desemprego, enfrentaremos algumas angústias, enfrentaremos algumas aflições, enfrentaremos algumas enfermidades, mas estas coisas, queridos,
elas não serão suficientemente fortes para tirar a nossa raiz, para fazer com que nós então deixemos de olhar para a palavra do Senhor e nos fortalecer na palavra do Senhor. Então que nessa noite, meus irmãos, ao orarmos, nós possamos ter isto em nossas vistas. Senhor, eu quero ter prazer na sua lei, eu quero meditar na sua lei. E isso é tão interessante, queridos, que algum tempo atrás eu conversava isso com o nosso irmão presbítero Afonso, e eu falava justamente isso, né? Porque nós que fazemos uso, professores de EBD, pastor, líderes, nós fazemos muito uso da palavra no nosso cotidiano, precisamos estudar para preparar a aula, para pregar. E uma das coisas que eu me lembro de certa feita ter conversado com ele é que eu não desejaria ser somente um transportador de água, somente aquele que vai à palavra do Senhor para trazer à igreja uma mensagem, mas que primeiro eu possa então beber das águas que encontram-se na palavra de Deus e me saciar delas e me alimentar delas, para então poder alimentar o rebanho que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu sei que isso acontece com os presbíteros, eu sei que isso acontece com os professores, eu sei que isso acontece com todos aqueles que fazem uso da palavra de maneira pública, quer seja no culto doméstico, quer seja no culto de quarta, ou no culto de domingo, na escola bíblica dominical, em um discipulado. Mas que eu e você, queridos, saibamos encontrar estas águas, saibamos encontrar estas bem-aventuranças, saibamos encontrar, queridos, para primeiro estarmos saciados, conforme Paulo então ele instruiu a Timóteo: cuida de você mesmo, para que daí você possa então cuidar dos outros. Este é algo que subiu ao meu coração quando eu meditava acerca dessa palavra. Senhor, eu quero ter prazer na tua palavra, porque do contrário a leitura é enfadonha. Eu quero ter prazer na tua palavra, porque do contrário a leitura é difícil demais. Eu quero ter prazer na tua palavra, porque sempre eu vou ter algo mais divertido para fazer aos olhos dos seres humanos do que ler a Bíblia. Você já percebeu, queridos? Você não tem sono nenhum, quando você abre a Bíblia dá um sono, é incrível. Você está de boa, você maratona na Netflix, aí quando é hora, fala, agora eu vou ler a Bíblia. Aí você abre a Bíblia, parece que vem assim um elixir do sono, assim, ó, e aquilo te toma e quase te derruba. Você começa a ler e quase põe o rosto em cima da Bíblia e quase cai por cima da palavra de Deus. Sabe por que isso, queridos? É porque nós precisamos muitas vezes estarmos alertas, e isso a partir de mim, a partir de você, a darmos, queridos, na medida do possível, o melhor das nossas forças quando nós formos ler a Bíblia. Não deixe para orar só no final do dia, quando você já estiver esgotado, porque você vai começar a orar e vai orar a noite toda e vai só acabar de manhã. Já aconteceu assim com você? Você começou a orar e você foi tombando, e aí você terminou a oração só no outro dia de manhã? Sabe, queridos, nós precisamos ter o prazer, assim como nós temos prazer de falar com uma pessoa amada, assim como nós temos prazer de falar com os nossos amigos mais íntimos, assim como nós temos prazer de falar com aquela pessoa a qual nós amamos. Queridos, que o Espírito Santo de Deus, Ele preencha os nossos corações com esse mesmo desejo, com este mesmo amor, com essa mesma necessidade, e que eu e você não possamos ir à palavra somente quando os dias estão maus, somente quando a situação está difícil, somente quando a luta está grande. Não, queridos, que eu e você, a começar neste que vos fala, possa ter um amor, uma sede, um desejo tão grande pela palavra, que sejamos embebidos nesse sentimento e possamos ter exatamente o que o versículo 2 fala: prazer em estar na casa de Deus, prazer em adorar ao Senhor, prazer em ler a sua palavra, prazer em poder falar contigo, prazer em te servir, prazer em estar na tua presença, prazer em ser cheio da tua presença, porque é isto, queridos, que valerá a pena para nós. Não haverá mais nada importante, porque conforme Mateus capítulo de número 6, a palavra de Deus diz assim: olha, eu já sei do que você precisa, mas me busca em primeiro lugar. E para buscar em primeiro lugar, não é no dia da necessidade. Buscar em primeiro lugar é buscar a Ele em todo o tempo. Você pode dizer amém, queridos?